1973. Que ano mais sem critério? Que ano mais sem critério? Que ano mais sem critério? Aviões assassinos, máquinas de morte, bombardeiam o presidente do povo. Massacram a esperança. Allende, Allende, o povo te defende, gritavam os chilenos. Mas as bombas descem sobre o Palácio La Moneda. As bombas das oligarquias, as bombas dos imperialistas das elites, contra os pobres, contra os humildes. O fascismo avança pela América Latina. Anos antes, o Condor cruzou os céus de Guernica, derramando bombas, semeando a morte na Guerra da Espanha. Condor era o nome da esquadra enviada por Hitler para apoiar o fascista Franco. Também um Condor, outro, décadas depois, cruzou os céus da América Latina, derrubando democracias, esmagando nossos povos. Era a operação comandada pela CIA, que perversamente usava o nome desta ave de rapina, símbolo do povo andino, para a operação que iria caçar a liberdade dos homens e das mulheres como presa. Que ano mais sem critério, esse de 73. Levou para o cemitério 3 Pablos de uma só vez. Que ano mais sem critério. O maior pintor do século XX, Pablo Picasso. O malagueño de touros e de pombas. Os movimentos da vida conduziram os meus pincéis. E não há como acreditar que mesmo depois de momentos tão sangrentos que eu vi nesta terra, queiram que eu não pinte esses crimes. Suponham querem que eu fure meus olhos, ou corte minhas orelhas, decepe minhas mãos para não ver, não ouvir, não pintar os horrores que assolam o mundo. Desde o fim da Segunda Guerra, autoridades tanto americanas quanto soviéticas passaram a, digamos, acompanhar o meu trabalho. Mas enquanto o FBI me considera um agente do comunismo e senadores estadunidenses afirmam que a arte moderna contém todos os ismos de depravação, decadência e destruição, por outro lado, há camaradas que me criticam por não imprimir na minha pintura o realismo socialista de Moscou. Por que perseguem assim a um artista?
Por que ser impedido, mais uma vez, de entrar nos Estados Unidos e ainda ter uma pasta sobre a minha vida no FBI? Não queriam que eu mostrasse o massacre norte-americano à Coreia. Claro que devo tomar partido. Se sei que existe um massacre, estou ao lado dos massacrados, porque ando desarmado como eles. Eu detestaria estar do lado dos que massacram. Defendo a vida contra a morte. Defendo a paz contra a guerra. Este é o meu lugar. 3 Pablões, não 3 Pablinhos. No tempo como no espaço, Pablos de muitos caminhos. Neruda, Casals, Picasso. 3 Pablos de uma só vez. 3 Pablos que se empenharam contra o fascismo espanhol. 3 Pablos que muito amaram. 3 Pablos cheios de sol. Que ano, mas sem critério. 3 Pablos de uma só vez. Neruda, Pablo do Chile, da América. O poeta do povo, dos trabalhadores. Coube a mim sofrer e lutar, amar e cantar. Couberam-me na partilha do mundo o triunfo e a derrota. Provei o gosto do pão e o do sangue. Que mais quer um poeta? E todas as alternativas, desde o pranto até os beijos, desde a solidão até o povo, perduram na minha poesia. Atuam nela porque vivi para minha poesia e minha poesia sustentou minhas lutas. Se muitos prêmios alcancei, prêmios fugazes como mariposas de pólen fugitivo, alcancei um prêmio maior. Um prêmio que muitos desdenham, mas que é, na realidade, inatingível para muitos. Cheguei, através de uma dura lição de estética e de busca, através dos labirintos da palavra escrita, a ser poeta de meu povo. O prêmio é esse. 3 publicíssimos Pablos. Picasso, Casals, Neruda. 3 Pablos de muita agenda, 3 Pablos de muita ajuda. Pablo Casals, o músico, violoncelista, o maior do seu tempo, filho da Catalunha, aplaudido no mundo inteiro. Muitos me chamam Pablo, nome espanhol, mas o nome que me foi dado ao nascer é Pau Casals. É uma palavra que em catalão também quer dizer paz. Este é o meu nome. Precisamos de liberdade. Queremos a vida para fazer o nosso melhor em tudo. Então, meu vizinho, meu amigo, precisam ter o mesmo sentimento que eu tenho. Por isso, as guerras são ideias diabólicas. O seu governo diz vá e mate. Você não quer matar ninguém, mas você tem que ir. É terrível. É horrível. É por isso que eu não consigo conceber um país como um ditador. Dediquei minha vida a denunciar a violência contra o meu país. Só voltei a tocar e reger em público, como exceções, com um único propósito de alertar os seres humanos, meus irmãos, para a importância da paz. Eu sou um catalão. Tocarei agora uma peça curta do folclore catalão, uma canção popular, que chama O Canto dos Pássaros. Eu a toquei muitas vezes. Desde a guerra, finalizei todos os meus concertos com esta música. E todas as vezes eu fico tão emocionado porque com ela vem toda a tragédia do meu país. 3 Pablos de uma só vez. 3 artistas cuja morte o mundo inteiro sentiu. Um ano triste e sem sorte. A puta que o pariu. O rei abdicou ao trono da Espanha. A Espanha não tem mais rei. A Espanha não tem mais trono. Surgirá o Minotauro.
A Assembleia Nacional proclama a Primeira República Espanhola. Sucedem-se presidentes, guerras internas e externas. A Primeira República Espanhola naufraga. O general Primo de Rivera encabeça um golpe de Estado. A Constituição é suspensa, o Parlamento é dissolvido. Surge o Minotauro. Ditadura. O golpe teve o apoio do rei, da igreja, das forças armadas e dos patrões. Salve o Minotauro. O general Primo de Rivera não consegue resolver a crise política na Espanha. O país é incapaz de se salvar da crise econômica mundial. As oligarquias de empresários ligadas ao governo retêm a economia do país. A população rural sofre com a extrema pobreza, com um grande analfabetismo. Um abismo social questiona a ditadura de Rivera e a imagem do rei Alfonso XIII. O general Rivera é abandonado pelos altos comandos militares e pelo rei. O general Rivera e o rei Afonso XIII saem do país. Perderam a força de seus apoiadores monarquistas e militares. A oposição dos socialistas e republicanos derrubam as forças que apoiavam a ditadura. Não foram capazes de enfrentar a luta do povo. O Minotauro se recolhe. O Minotauro se recompõe, aguarda o momento. Em 17 de agosto de 1930, antimonarquistas de todos os tipos, sindicalistas, autonomistas catalães, socialistas e comunistas assinam o Pacto de São Sebastião, que visa a constituição de uma república. Essa aliança ganha as eleições municipais de 12 de abril de 1931 em 41 das 50 capitais das províncias. É proclamada a Segunda República Espanhola. O poeta Pablo Neruda. A Espanha floresce e os artistas cantam o futuro. Cheguei à capital da Espanha. Garcia Lorca e Rafael Alberti me apresentaram todos os seus amigos. Eram muitos. Em pouco tempo, eu fazia parte do grupo dos poetas espanhóis. Naturalmente, espanhóis e americanos somos diferentes. Diferença essa que mantemos sempre com recíproco orgulho e desacerto. Frequentavam a minha casa, a Casa das Flores, muitos artistas. A República é para o povo. Caiam todos os ditadores. A República é para o povo. Caiam todos os ditadores. O povo enche as ruas para comemorar a proclamação da Segunda República Espanhola, que por toda parte se cante a justiça. Viva a Espanha! Para começar, para sobre a rosa pura e quebrada, para sobre a origem do céu e ar e terra, o desejo de um canto com explosões, o desejo de um canto imenso de um metal que recolhe a guerra e desnuda o sangue. Queremos uma sociedade justa, a democracia não é um sistema de direitos, mas é o melhor. Espanha. Taça de cristal, não diadema. Sim, brita quebrada. Combatida ternura de trigo, ouro e animal ardente. Amanhã, hoje, através dos teus passos, um silêncio. Escuta, mundo! O povo espanhol canta. O governo republicano espera responder aos anseios populares. É o fim dos reis de Espanha. O povo sabe o que quer. Reforma agrária. Mas o povo também quer o que não sabe. Escola para todos. Igualdade. Uma nova Espanha. Um assombro de esperança. Como um ar maior. Uma luz. Uma lua gasta. Uma lua de mão em mão. De cima em cima. Mãe natural. Punhado de aveia endurecida. Planeta seco e sangrento dos heróis.
podemos aceitar que este momento de decadência se estabilize como uma ordem. Estamos no final de um processo de declínio. Primeiro, a Espanha perdeu a sua missão imperial. Mais tarde, com a queda da monarquia, perdeu o instrumento com o qual vinha cumprindo essa missão. Hoje não tem missão a cumprir, nem um Estado forte para cumpri-la. As políticas progressistas anunciadas pela nova república amedrontam as elites conservadoras, os grandes proprietários, a alta burguesia, os membros do exército, a igreja, os conservadores e monarquistas se organizam em oposição, dispostos a tudo para assegurar o grande latifúndio e o privilégio das elites em nome da pátria. Os nacionalistas esmagarão seu próprio povo. A pobreza era para a Espanha como cavalos cheios de fumaça, como pedras caídas do manancial da desventura, terras cereais fechadas, adegas secretas de azul e estanho, ovários, portas, arcos fechados, profundidades que queriam parir. Tudo era guardado por guardas triangulares com escopetas, por padres com cor de rato triste, por lacaios de um rei de bunda imensa. Espanha dura, país maçã e pinheiro. Proibiam-te teus senhores preguiçosos a não semear, a não dar à luz minas, a não montar as vacas, ao ensimesmamento das sepulturas e visitando cada ano o monumento de Cristóvão, o marinheiro a relinchar discurso com macacos recém-chegados da América, iguais em posição social e podridão. A Espanha permanece dividida. Repartem-se as forças políticas e a violência toma conta do país. Esquerda e direita usam da força bruta para contestar a República e intimidar seus projetos. Separa-se a Igreja e o Estado. Conventos, colégios e centros católicos são incendiados e depredados. Comunistas, socialistas e liberais são assassinados em todo o país. Combates, massacres e destruição se espalham sobre as principais cidades espanholas. Filho do ex-ditador Primo de Rivera, cria a Falange Espanhola, organização nacionalista baseada no modelo fascista italiano. A Falange Espanhola não é um partido, é um movimento. Um movimento antipartido. Saiba-se desde agora, não é de direita, muito menos de esquerda. Porque a direita aspira a manter uma organização econômica, ainda que seja injusta. E a esquerda não é senão o desejo de subverter uma organização econômica. As forças nacionalistas de direita estão mais coesas, porque combinam três extremos: os direitistas, os centralistas e os autoritários. A República e os grupos de esquerda, por outro lado, constituem um caldeirão de incompatibilidades e suspeitas mútuas. A desunião entre os grupos de resistência pela democracia a torna frágil. O fascismo não é apenas um movimento italiano. É um sentido total e universal da vida. A Itália foi a primeira a aplicá-lo. A vontade de disciplina e soberania não é válida fora da Itália? O nosso movimento não é uma cópia do fascismo. Aprendeu do fascismo o que ele tem de ideal: unidade, autoridade. Vamos substituir a discórdia partidária e a luta de classes por uma unanimidade nacional rígida e fervorosa. A pátria é uma síntese transcendente, indivisível,
com objetivos próprios a cumprir. E o que queremos é que nosso movimento e o Estado que ele propõe sejam um instrumento efetivo e autoritário a serviço de uma unidade indiscutível, inquestionável, permanente e irrevogável, chamada pátria. Funde-se a Falange Espanhola com as juntas da Ofensiva Nacional Sindicalista e cria-se como Falange Tradicionalista Espanhola. Inicia-se um golpe para impedir o avanço social. Minha casa era chamada a Casa das Flores porque por todas as partes brotavam gerânios. Era uma bela casa, com cachorros e crianças, e muitos artistas. Entre eles, Manuel Alto Laguirre, grande poeta que tinha uma gráfica e era um editor glorioso. Manuelito honrava a poesia com a sua tipografia, feita como se pelas mãos de um arcanjo trabalhador. A convite dele, criei a revista Cavalo Verde, que teve em suas 5 edições textos dos maiores poetas de Madrid. O 6º número de Cavalo Verde, entretanto, ficou na Rua Viriato, sem paginar nem costurar. A revista devia aparecer em 19 de julho de 36. Mas neste dia, a rua se encheu de pólvora. Um general desconhecido, chamado Francisco Franco, se rebela contra a República em sua guarnição na África. No Marrocos espanhol, o general Francisco Franco inicia uma insurreição militar. Franco quer poder, Franco quer a guerra. E tem o apoio político, aviões, tropas e tanques de Benito Mussolini e Adolf Hitler. Generais traidores, chacais que o chacal rechaçaria, pedras que o cardo seco morderia cuspindo, víboras que as víboras odiariam. Diante de vocês, eu vi o sangue de Espanha levantar-se para afogá-los numa só onda de orgulho e de punhais. Trabalhadores, camponeses, antifascistas, espanhóis, frente à insurreição militar fascista, todos de pé, para defender a República, para defender as liberdades populares e as conquistas democráticas do povo. O povo conhece a gravidade do momento atual. Sob o grito de "o fascismo não passará", os trabalhadores e camponeses incorporam a luta contra os inimigos armados da República. Os comunistas, os socialistas e anarquistas, os republicanos democratas, os soldados e as forças fiéis à República infligiram as primeiras derrotas aos golpistas que arrastam da lama da traição a honra militar que tantas vezes se gabaram. Todo o país estremece de indignação frente a esses que querem afundar a Espanha democrática e popular em um inferno de terror e de morte. Mas não passarão. A Espanha inteira se dispõe ao combate. Em Madrid, o povo está nas ruas, apoiando a República e a estimula na sua decisão e espírito de luta para que vá até o fim no esmagamento dos fascistas e militares insurgentes. Jovens, preparem-se para a luta. Mulheres heróicas do povo, lutem ao lado dos homens para defender a vida, para defender a liberdade dos filhos contra a ameaça fascista. Soldados, filhos do povo, sejam leais à República. Lutem ao lado dos trabalhadores, ao lado dos seus pais, dos seus irmãos e colegas. Lutem pela República. Ajude-os a triunfar. Trabalhadores de todos os setores, que ninguém vacile, todos prontos para agir. Cada trabalhador, cada antifascista deve se considerar um soldado armado. Todos os espanhóis,
para defender a República Democrática, para consolidar a vitória do povo. Chamo especialmente vocês, operários, camponeses e intelectuais, a ocuparem uma posição de combate para esmagar definitivamente os inimigos da República e das liberdades populares. Os fascistas não vão passar. Não passarão. Os fascistas prendem quem se opõe a eles e executam as pessoas nas ruas à luz do dia. Traçalham as cidades, destroem a Espanha. Perguntarão por que a sua poesia não nos fala do sonho, das folhas, dos grandes vulcões do seu país natal. Venham ver o sangue pelas ruas. Venham ver o sangue pelas ruas. Venham ver o sangue pelas ruas. Afinal, o que é um artista? Um imbecil que só tem olhos, se é pintor? Ouvidos, se é músico? Ou uma lira que ocupa todo o seu coração, se é poeta? Pelo contrário, é um ser político, constantemente consciente dos acontecimentos chocantes, raivosos ou afortunados ao que, de alguma forma, responde. Não, a pintura não se faz para decorar apartamentos. É um instrumento para a guerra ofensiva e defensiva contra o inimigo. Fandango de corujas. Em conserva, espadas de polvos sinistros. Esfregador de pelos de coroas em pé, no meio da frigideira. Em bolinhas, colocar na casquinha do sorvete de bacalhau frito na crosta de seu cabresto coração. A boca cheia de geleia, de percevejos de suas palavras. Sinos do prato de caracóis trançando entranhas. Dedo mindinho em ereção, nem uva, nem breva. Comédia da arte de tecer mal e tingir nuvens. Produtos de beleza do carro de lixo. Rapto das meninas em lágrimas e lágrimas. Em seu ombro, o caixão cheio de linguiças e bocas. A raiva retorcendo o padrão da sombra que finca os dentes cravados na areia. E o cavalo, aberto ao sol, que o lê as moscas que amarram os nós da rede cheia de anchovas. O foguete dos lírios, lanterna de piolhos, onde o cão é nó de ratos e esconderijo do palácio de trapos velhos. As bandeiras que fritam na frigideira estão torcidas no negro do molho da tinta derramada sobre as gotas de sangue que a atiram. A rua sobe às nuvens, amarradas pelos pés, ao mar de cera que apodrece suas entranhas. E o véu que a cobre canta e dança, enlouquecido, o voo das varas e o aliguido enterro de primeira classe do carro em movimento. As asas quebradas, rolando na teia de aranha de pão seco e água limpa da paédia de açúcar e viludo que pinta o chicote em suas bochechas. A luz cobre seus olhos diante do espelho que faz o macaco e o pedaço de torrão das chamas morder os lábios da ferida. Gritos de crianças, gritos de mulheres, gritos de pássaros, gritos de flores,
gritos de tijolos, gritos de móveis, camas, cadeiras, cortinas, gato, panelas e papéis. Gritos de cheiros que se arranham, gritos de fumaça mordendo a boca dos gritos que cozinham no caldeirão e da chuva de pássaros que inunda o mar, que rói o osso e quebra os dentes, mordendo o algodão que o sol flutua no prato, que o bolso e a bolsa se escondem na pegada que o pé deixa na pedra. Cada vez que tocamos uma música, é diferente. Como poderia ser de outro modo? Tudo muda. A natureza é assim e nós somos parte dela. A mudança se aplica à música como a tudo na natureza. Você enxerga uma coisa de uma maneira e alguns minutos depois, veja, minutos, você já é outro. Portanto, a arte é natureza. A arte é movimento. El ejército del general Francisco Franco, apoyado por las fuerzas revolucionarias italianas y por los tanques blindados alemanes, lanzó sus tropas en dirección a Madrid, donde el ejército republicano resistía, derrotando a las tropas del campo, que, al fallar el intento, dispuesto a cualquier cosa menos a dejar la ciudad en manos de los comunistas, a pesar de la crueldad mágica de las tropas republicanas multitud de gente huyó de las atrocidades de la guerra por la carretera que va de Málaga para Almería, donde muchos fueron masacrados. Um prato para o bispo. Um prato triturado e amargo. Um prato com resto de ferro, com cinzas, com lágrimas. Um prato submergido com soluços e com paredes caídas. Um prato para o bispo. Um prato do sangue de Almeria. Um prato para o banqueiro. Um prato de faces de criancinhas do sul feliz. Um prato com detonações, com águas loucas e ruínas e espanto. Um prato com eixos partidos e cabeças pisadas. Um prato sujo. Um prato do sangue de Almeria. A cada manhã turva de suas vidas, terão, fumegante e ardente sobre a mesa. Afastarão um pouco, com mãos suaves, para não vê-lo, para não digeri-lo tantas vezes. Afastarão um pouco entre o pão e as uvas este prato de sangue silencioso, que estará ali, cada manhã, a cada manhã. Um prato para o coronel e a esposa do coronel, em uma festa da guarnição, em cada festa, sobre os juramentos e as cuspidas com a luz divina das madrugadas, para que vejam, tremendo e frio sobre o mundo. Sim, um prato para todos vocês, ricos daqui e dali, embaixadores, ministros, comensais atrozes, senhoras de assento confortável e chá. Um prato quebrado, transbordado, sujo, de sangue podre, para cada manhã, para cada semana, para todo o sempre. Um prato de sangue de Almeria diante de vocês sempre. A guerra destrói a Espanha e eu estou em Paris. Uma guerra fratricida estraçalha meu povo e eu estou em minha casa, em Paris. Escritores, pintores, músicos, poetas,
lutam neste momento. Empunham armas junto ao povo da Espanha. E eu tenho nas mãos um pincel seco. Um pincel que deveria atender ao chamado da República. O governo republicano encomendou-me um painel. Um painel para o pavilhão espanhol na Exposição Internacional de Paris. E tudo que eu tenho é este pincel seco nas mãos. E uma guerra fratricida destrói meu país. Então, quando não tínhamos mais esperança, somente um sonho de pólvora, quando já acreditávamos que o mundo estava cheio apenas de monstros devoradores e de fúrias, e dentro da madrugada, eu vi com estes olhos pequenos, com este coração que olha, eu vi chegarem os claros, os dominadores, combatentes das brigadas de pedra fina e dura e madura e ardente. Era o tempo desolador em que as mulheres carregavam uma ausência como um carvão terrível. E a morte espanhola, mais ácida e aguda do que outras mortes, encheu os campos de trigo. Pelas ruas, o sangue moribundo do homem se misturava com a água e saía do coração destruído das casas. Os ossos despedaçados das crianças, o dilacerador silêncio do luto das mães, os olhos dos indefesos para sempre fechados. Eram tristeza e perda. Era um jardim escarrado. Eram a fé e a flor, sempre assassinados. Camaradas, então eu vos vi. Meus olhos estão cheios de orgulho, porque através da névoa da manhã eu vos vi chegar, silenciosos e firmes, como os sinos antes da alvorada. O que é um artista? Em 1933, Hitler chegou ao poder. Decidi não mais tocar na Alemanha. Recusei todos os convites, mesmo da Filarmônica de Berlim. A música deve tomar partido. É uma força moral. E quando existe o mal, a música deve combatê-lo. A revolta iniciada no Marrocos se estendia pela Espanha. Barcelona estava ameaçada pela insurreição militar. Casals ensaiava a 9ª Sinfonia de Beethoven. Em julho, 18 de julho de 36, nós estávamos ensaiando a 9ª Sinfonia. E no meio do ensaio geral, eu recebi uma ordem do Ministério de Cultura da Catalunha para sair do prédio, porque a qualquer momento as forças franquistas iam atacar o Senhor. Então eu disse à orquestra e ao coro: provavelmente nós não nos veremos novamente. Vocês gostariam de concluir a sinfonia? Veio um maravilhoso sim. E nós terminamos a sinfonia.
Esta é a última vez que toco essa peça. Não a tocarei mais até que a Espanha seja livre. Esta foi a última vez que a orquestra se reuniu. Sem liberdade, não há alma. Sem alma, não há arte. Passou-se o tempo. A guerra começava a ser perdida. Os poetas acompanharam o povo espanhol em sua luta. García Lorca já tinha sido assassinado em Granada. Miguel Hernández, de pastor de cabras, tinha se transformado em verbo militante. Em uniforme de soldado, dizia seus versos na primeira linha de fogo. Manuel Altolaguirre instalou uma gráfica em plena frente de batalha, dentro de um mosteiro. Ali, foi impresso de maneira singular meu livro, Espanha no Coração. Acho que poucos livros, na história estranha de tantos livros, tiveram gestação e destino tão curiosos. Os soldados aprenderam a manejar os tipos da gráfica. Mas aí faltou o papel. Encontraram um velho moinho e ali resolveram fabricá-lo. Estranha a mistura que foi elaborada em meio às bombas que caíam no meio da batalha. Tudo era aproveitado no moinho, desde uma bandeira do inimigo à túnica ensanguentada de um soldado mouro. Apesar dos materiais insólitos e da inexperiência total dos fabricantes, o papel ficou muito bonito. Poucos exemplares que restaram assombram pela tipografia e pelas páginas impressas em misteriosa manufatura. Mal meu livro ficou pronto e encadernado, precipitou-se a derrota da República. Milhares de homens fugitivos derramaram-se pelas estradas que saíam da Espanha. Para o exílio iam os sobreviventes, os soldados que fizeram o papel e imprimiram Espanha no coração. Meu livro era o orgulho desses homens, que tinham trabalhado minha poesia num desafio à morte. Muitos preferiram carregar sacos com exemplares em lugar de alimentos e roupas. A coluna imensa que caminhava rumo ao desterro foi bombardeada centenas de vezes. Caíram muitos homens, derramando seus livros na estrada. Os outros continuavam a fuga infindável. Além da fronteira, tratavam brutalmente os espanhóis que chegavam ao exílio. Numa fogueira, foram imolados os últimos exemplares daquele livro ardente que nasceu e morreu em plena guerra. Minha função consular tinha terminado. Por minha participação na defesa da República Espanhola, o governo do Chile decidiu me afastar do cargo. Alistou-se em 14. Quando vi meu amigo partir para a guerra, eu soube. Quando Apoliné, Derrame partiram, eu tive por certo. Quando Braque voltou, sem enxergar, eu soube. Sou um pacifista, eu disse. Sou um pacifista. Não quero nada com a guerra, nada. É justo a guerra. Nesse momento justo, a Espanha. Uma guerra destrói a Espanha
e eu tenho nas mãos um pincel seco. Afinal, o que é um artista? O que é um artista? Guernica, a cidade mais antiga dos bascos e o centro de sua tradição cultural, foi totalmente destruída ontem à tarde por aviões nazistas. Durante 4 horas de ataque, uma poderosa frota de aviões não cessou de descarregar na cidade bombas e mais de 3.000 projéteis incendiários. Toda Guernica logo estava em chamas. Era o dia habitual de feira na cidade. O mercado estava cheio. O sino da igreja tocou o alarme para avisar que os aviões se aproximavam. A população se refugiou em porões. As bombas caíram como uma chuva de granada sobre as casas e ruas ao redor. Daí em diante, o bombardeio foi contínuo durante 4 horas. Cessou apenas com a aproximação do crepúsculo. Aviões lançaram pesadas bombas e granadas por toda a cidade, escolhendo área por área de maneira ordenada, a fim de levar a população para as ruas novamente. Em seguida, máquinas de combate voaram baixo para metralhar as pessoas que fugiam dos abrigos. A população foi metralhada durante 15 minutos. Bombardeiros apareceram de uma vez e jogaram bombas sobre as ruínas. A estratégia desse bombardeio de uma cidade aberta seguia uma lógica. Primeiro, bombas e granadas para debandar a população. Depois, metralhadoras para derrubá-la. Em seguida, bombas pesadas e incendiárias para destruir as casas e queimá-las em cima de suas vítimas. Até a noite, a cidade estava incendiada, de ponta a ponta. Guernica não era o alvo militar, estava muito atrás das linhas. O objetivo do bombardeio era efetivamente o massacre da população civil e a destruição dessa cidade simbólica, berço da raça básica. Quem pelos caminhos e quem? Quem em sombra, em sangue? Quem em faísca? Quem? Cai cinza, cai ferro e pedra, e morte, e pranto, e chamas. Quem? Minha mãe, quem? Onde? Pátria sugada. Juro que em tuas cinzas nascerás como flor de água perpétua. Juro que de tua boca, em sede, sairão ao ar a pétala do pão, a derramada espiga inaugurada. Malditos sejam, malditos que com machado e serpente chegaram à tua arena terrestre. Malditos os que esperaram este dia para abrir a porta da mansão para o bandido. Conseguistes o quê? Trazei a lâmpada, olhai o solo empapado, olhai o osso negro comido pelas chamas, a vestimenta da Espanha fuzilada. Minha mão será firme, meu pulso não vacilará, e eu procurarei alçar a Espanha ao posto que lhe corresponde na história. A Espanha nacionalista foi estabelecido um novo regime, que se baseia nos princípios tradicionais e patrióticos, que são o nervo da nossa história. Na Espanha Vermelha, não se respeitava nem a religião, nem a família, nem a propriedade. E as instituições anarquistas e marxistas
assaltaram, roubaram, mataram muitas vezes com a cumplicidade do outro governo. Eu gostaria, espanhóis, que a sagrada unidade de vosso entusiasmo e o fervor pelo trabalho de nossos combatentes nunca diminuam. São a base da nossa vitória e neles se fundam a construção da nova Espanha. Eu não posso esconder de vocês, nesse dia, os perigos que ainda ameaçam o nosso país. A frente de guerra acabou, mas a luta continua em outro campo. A vitória estará arruinada se não continuarmos com a atenção e inquietação dos dias heróicos. Se deixarmos os dissidentes livres para agir, os rancorosos, os egoístas. Muito sangue foi derramado e a nossa Santa Cruzada muito custou às nossas mães espanholas para que permitamos que a vitória seja arruinada pelos agentes vermelhos infiltrados nas massas. Fazemos uma Espanha para todos. Venham para o nosso lado aqueles que se arrependem e de coração querem colaborar com sua grandeza. Mas se ontem você pecou, não espere que lhe demos honras, enquanto não se redimam com suas ações. Para coroar nosso grande trabalho, é preciso que a vitória militar acompanhe a política. Não é suficiente impor ordem à unidade sagrada. É preciso trabalhar, estabelecer a doutrina e disciplinar novos pensamentos para todos os lugares. E vocês sejam os colaboradores das novas tropas, das quais os heróicos soldados são forças de ataque nas frentes de batalha. Viva a Espanha! Para os artistas e intelectuais espanhóis em geral, o que poderia acontecer com eles era serem mortos, como Lorca. Os que sobreviveram e enfrentaram a escolha de apoiar Franco ou serem esquecidos na Espanha. A vitória franquista privou uma geração inteira de escritores, músicos e artistas. E o país se degenerou, consequentemente, em um deserto cultural. O próprio Franco era impressionantemente ignorante. A decisão de silenciar o meu violoncelo em resposta à indiferença mundial diante da violação dos direitos humanos na Espanha foi o maior sacrifício da minha vida. Meus amigos aconselharam-me pelo exílio. Na Espanha não poderia fazer muito, eu era uma pessoa visada. Parti para Paris. A situação era tão triste. Estava dias trancado no apartamento com todas as janelas fechadas. Não queria ver a luz. Um dia, um amigo catalão me visitou e disse: venha para Catalunha. Catalunha? Sim, a Catalunha francesa, junto dos Pirineus. Você vai ver o mar, o nosso mar. Você vai falar catalão. As multidões em êxodo desesperado vinham do sul e do oeste espanhol para a França, atravessando as fronteiras ainda não ocupadas por alemães. Visitei vários campos de refugiados e vi as condições precárias que todos estavam. Horror, 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 não há como descrever. O inferno de Dante. Milhares de homens, mulheres e crianças agrupados como animais, cercados por arame farpado, alojados em tendas e barracos em ruínas, sem cuidados médicos. Há pouca água e comida o suficiente para evitar que os presos morram de fome. É inverno, eles não têm nenhum abrigo, cavam buracos na areia úmida para se proteger das chuvas e dos ventos fortes. Morrem de frio, fome e doença. Busquei amigos no mundo todo para socorrer os refugiados. Casals corresponde-se com artistas, intelectuais e autoridades políticas e diplomáticas em todo o mundo. Articula uma rede internacional de apoio aos exilados.
Amigos, agradeço profundamente sua ajuda. Homens e mulheres permanecem com as crianças nos campos de concentração. Todos eles precisam de ajuda e ainda posso fazer mais, mesmo que já esteja sem nada. Na Espanha, todos os meus pertences foram confiscados, até minha casa. Não sei se na América se percebe o suficiente do que está acontecendo. Há uma besta feroz que está devastando tudo e que, através do crime e do terror, ganha e escraviza uma nação após a outra. A única atitude decente é a ação, porque é preciso matar este monstro que ameaça todos. Afetuosamente, Pablo Casals. Todos saibam, se este Casals se atrever a pisar novamente em solo espanhol, cortaremos os seus braços. As notícias aterradoras da imigração espanhola chegavam ao Chile. A política chilena tinha mudado e agora tínhamos um governo progressista que decidiu me enviar à França para cumprir a mais nobre missão que já exercia em minha vida: a de tirar espanhóis de suas prisões nos campos de concentração e enviá-los à minha pátria. Me apresentei ao presidente da República, que recebeu-me com afeto. Sim, traga-me milhares de espanhóis. Temos trabalho para todos. Poucos dias depois, apresentei exultante as minhas credenciais à nossa embaixada em Paris. Em pouco tempo, começavam a chegar às portas do edifício combatentes feridos, artistas, escritores, camponeses, operários de todas as especialidades. No lugar de embarque, juntaram-se maridos e mulheres, pais e filhos que tinham sido separados por longo tempo. A cada trem que chegava, precipitava-se a multidão dos que esperavam. Entre carreiras, gritos e lágrimas, reconheciam os seres amados. Embarcamos todos finalmente no navio, mas minhas emoções pareciam que não iam terminar nunca. O governo do Chile, pressionado e combatido, me enviava um telegrama. Informações de imprensa sustentam que você efetua a imigração maciça de espanhóis. Rogo-lhe desmentir a notícia ou cancelar a viagem dos emigrados. O que fazer? Uma solução: chamar a imprensa, mostrar-lhe o navio repleto com 2.000 espanhóis, ler o telegrama com voz solene e em seguida disparar um tiro na cabeça. Outra solução: partir eu mesmo com os meus emigrados e desembarcar no Chile, pela razão ou pela poesia. Fui ao telefone e falei com o Ministério das Relações Exteriores de meu país. Após uma incruenta crise de gabinete, o navio Winnipeg, repleto com mais de 2.000 republicanos que cantavam e choravam, levantou âncoras e se dirigiu rumo a Valparaíso. A crítica risque toda a minha poesia, se lhe parece, mas este poema que hoje recordo, ninguém o poderá arriscar. Me senti orgulhoso. Comprei um jornal. Em grandes caracteres de tinta suja, lia-se a manchete: estoura a Segunda Guerra Mundial. A guerra civil em todo o seu terror para os espanhóis era para Hitler apenas um ensaio. As estratégias de ataque e defesa, os voos das esquadras e as coligações internacionais eram o treino para um jogo maior, mais sanguinário, com milhões de mortos. Fascistas não gostam de arte. Têm dificuldade. Quando os nazistas ocuparam Paris, decidi ficar. Muitos artistas e intelectuais ficaram. Não podíamos entregar a cidade para eles, o país, o continente. Me proibiram de expor meu trabalho e a Gestapo me vigiava todo o tempo. Continuei pintando.
Eles vieram algumas vezes em suas botas de couro ao meu estúdio com a habitual empáfia de intimidação dos ignorantes para inspecionar. Aqueles homens que demonstravam tanto desprezo à arte mundial sabiam do poder contido em cada obra. Queimaram livros, destruíram centenas de pinturas, prenderam e assassinaram artistas. Durante o dia nos chamavam degenerados, mas nas sombras assaltavam nossas coleções e museus. Imensos carregamentos, com algumas das obras mais monumentais da humanidade, foram roubadas por eles na calada da noite. A obsessão dos homens violentos pelos artistas é de astúcia proporcional ao seu embrutecimento. Farejam a ameaça no que não compreendem. Certo dia, em meu estúdio, um oficial se demorou observando uma foto de Guernica que estava sobre a mesa. Perguntou: "Foi você que fez isso?" Eu disse: "Não, foram vocês." Em novembro de 69, chegou-me a notícia de que Franco queria levar Guernica para a Espanha. Após a Exposição Internacional de Paris, em 1937, a pintura fez algumas viagens, sendo exposta em outros países, desde que seus regimes políticos fossem democráticos e respeitassem a vida e os direitos humanos. Afinal, é disso que trata a obra. Guernica é o trabalho da minha vida. É a única coisa que importa. Todo o resto, eu não me importo. Enquanto Franco esteve no poder, eu não quis que Guernica fosse para a Espanha. E não foi enquanto ele lá esteve. Fim da Segunda Guerra com uma vitória parcial sobre o fascismo. 3 anos depois de paz duramente conquistada, ainda temos a ameaça permanente da bomba atômica. É tempo de agir. O Congresso Mundial pela Paz reúne hoje na Polônia intelectuais, artistas, operários, trabalhadores, estudantes, camponeses, políticos e religiosos de 72 nações. É lançada uma proposta de harmonia para o mundo. Estão presentes pessoas admiráveis das artes e do pensamento. Charlie Chaplin, Diego Rivera, Paul Eluard, Minette de Silva, Aimé Césaire, George Lukács, Bertolt Brecht e tantos amigos. Uma força mundial. Entre perseguições e acolhimentos, terminei meu Canto Geral, o livro que me foi dado pela América. O poeta chileno Pablo Neruda, entretanto, que pretendia estar presente, foi impedido de vir a Polônia. Sob o cerco de González Videla, o traidor do Chile, a quem acusei publicamente pela infâmia e atraiçoamento ao povo chileno que lhe confiou a presidência, tinha agora de deixar o meu país. E aqui denuncio ao mundo esta perseguição. Apresento uma resolução aprovada por unanimidade neste Congresso, condenando as forças que resultam na ausência do poeta. O poeta da paz não está na Conferência Mundial pela Paz. Eu, que já desci a escuridão das minas com os trabalhadores, que nos pátios das fábricas entreguei meus poemas ao povo chileno, agora clandestino em meu próprio país, sou abraçado e guardado por essas mesmas pessoas. Escondem-me em suas casas, guiam-me na fuga pelas geladas cordilheiras. Salvam minha vida. Dias antes deste congresso, Luiz Aragão foi ao meu estúdio e viu um desenho que eu havia feito. Uma pomba branca. Ele me pediu para ilustrar o cartaz do congresso
com o meu desenho. Desde então, tenho desenhado pombas pela paz. Meus primeiros desenhos, ainda na infância, foram pombas. Retorno a elas. Após a Segunda Guerra, em 45, eu voltei a fazer concertos. A derrota dos nazistas era uma grande esperança. Eu estava convencido de que, com a vitória sobre Hitler, os aliados detinham a chave para o futuro de uma Espanha livre. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill havia prometido eliminar o fascismo onde quer que ele existisse. Quando cheguei à Inglaterra, eu pensei que a questão espanhola teria um fim. Foi uma grande surpresa para mim ver na imprensa uma espécie de campanha favorável à França. Eu não conseguia entender isso. A imprensa estava elogiando o fascismo. Então, eu comecei a protestar. Encontrei com todos os diretores dos jornais The Times, The Telegraph. Recusei diversas homenagens. O medo do comunismo enfraqueceu o compromisso com as aspirações de uma Espanha livre. Franco representava uma garantia de impedimento ao avanço do comunismo. Existe uma horrível expressão hoje nos círculos políticos. À la mode. É sobre o que convém, o que é conveniente. Bem, a política se baseia nisso. Esta expressão se tornou um refúgio para os políticos. Agora, para mim, eu creio que para todo homem de consciência, esta expressão significa a exclusão da coragem. Sim, a exclusão da justiça, a exclusão da piedade. Eu não aceito isso. É por isso que eu me retirei da minha carreira e deste mundo tão triste. O mundo começava a se dividir. De um lado, o bloco socialista das repúblicas soviéticas. Do outro, os Estados Unidos da América e seus aliados do Atlântico Norte. Os capitalistas são tolerantes com as ditaduras fascistas, porque outros interesses lhes soam mais alto. Tentarão justificar dizendo que existem muitas questões militares e etc, e etc. Porque as pessoas ficam confusas quando ouvem essas coisas que não entendem. Coisas que não podem ser explicadas. Estamos perdidos por conta disso. Então, hoje tudo é possível. Todas as coisas erradas são possíveis e aceitas. Eu não aceito. Não aceito, ponto. A situação é a seguinte agora. Nós só temos uma única esperança. É o momento das pessoas responsáveis refletirem melhor sobre isso. Por estes mortos, nossos mortos, peço castigo. Para os que salpicaram a pátria de sangue, peço castigo. Para o verdugo que ordenou esta morte, peço castigo. Para os que ascenderam sobre o crime, peço castigo. Para o que ordenou esta morte, peço castigo. Para os que defenderam este crime, peço castigo. Não quero que me dê a mão empapada de sangue, nem tampouco
Quero vê-los tranquilos em casa. Quero que sejam julgados aqui, nessa praça, nesse lugar. Quero castigo.